Mais um domingo aqui na Record Américas. Eu sou Renata Castro, apresentadora e advogada de imigração do programa Conexão Imigração USA. Você sabe que todo domingo a gente tem um encontro marcado aqui no Record Américas para falar de imigração, para falar de assuntos que são de interesse para quem já mora nos Estados Unidos, para quem sonha em morar nos Estados Unidos, os mitos, os desafios. Eu acho que quando a gente pensa em Estados Unidos, sempre tem aquela história do primo, do vizinho que sabe, o influenciador digital que compartilha informações e que nem sempre são tão exatas, e é por isso que toda semana aqui no Conexão Imigração USA eu falo de imigração e de assuntos que são diretamente atrelados à realidade de morar nos Estados Unidos. E, gente, vamos combinar. Para morar nos Estados Unidos, a saúde vai ser uma das preocupações principais do imigrante. Isso daí, claro, junto com se documentar e ganhar em dólar. E é por isso que hoje eu trouxe para conversar comigo Caterine Okubo, da MPB Health. Caterine vai estar batendo um papo com a gente aqui e desmistificando o acesso a tratamentos de saúde, a planos de saúde aqui nos Estados Unidos, principalmente para brasileiros, para imigrantes. E, Caterine, obrigada por estar aqui hoje. Obrigada a você. Mas eu já queria começar, assim, com uma pergunta bombástica, porque eu já sei que quem está assistindo a gente tem essa dúvida. Quem está nos Estados Unidos sem Social Security, sem o CPF, pode ter acesso a um plano de saúde? Sim, no nosso plano de saúde, sim. Mas se a pessoa fosse pelo governo, por exemplo, o subsídio do Obamacare, aí já não tem como, né? No seguro de saúde tradicional. A gente oferece uma alternativa para esse seguro de saúde. É interessante a gente falar disso, Caterine, porque quando a gente fala de imigração e acesso à saúde, existe muito essa coisa de eu sou indocumentado, não posso me tratar nos Estados Unidos, estou com visto de turista, não posso me tratar. E não é que você não pode se tratar, é que você vai ter que buscar alternativas que provavelmente não vão incluir um subsídio do governo americano, correto, Caterine? Exato. Essa é a única forma mesmo de você conseguir proteger você e a sua família aqui nos Estados Unidos se você não tem o Social Security ou você está em processo, né, de se legalizar. E ele funciona, o nosso plano de saúde chama Saúde Max, e ele funciona muito parecido como, por exemplo, um seguro de carro, onde você paga mensalmente um valor e quando tem um incidente, você paga igual no seguro de carro, uma franquia. Aí o restante é coberto pelo plano de saúde, entendeu? Então, essa é a diferença. Você pode ir em qualquer hospital, qualquer médico, funciona nos 50 estados, nos Estados Unidos também, e ainda por cima você tem a telemedicina, né? Que são para incidentes menores, que você não precisa ir no hospital. E isso daí é muito interessante falar dessa questão dos 50 estados, porque a gente está falando num período de muita mudança migratória e uma das coisas que eu percebo, e eu imagino que você que está me assistindo, que me assiste todo domingo aqui no Record, na Record Américas, no Conexão Imigração USA, é que tem muito brasileiro que está aqui há 5, 10, 15 anos e que não faz essa medicina preventiva por medo das consequências migratórias, por medo de não poder ter acesso a um atendimento porque não domina o inglês ou porque acha que é caro. Caterine, quem não fala inglês tem como ter acesso a vocês, obter esclarecimentos? Como é que funciona o atendimento na MPB Health e no Saúde Max? Sim, então, a MPB Health ela é uma empresa americana, né? Ela já está há mais de 10 anos no mercado aqui nos Estados Unidos, nos planos de saúde alternativos. Mas a gente começou uma divisão para os brasileiros, onde a gente tem todo um time de concierge que faz esse atendimento em português. Então, todas as dúvidas sobre o plano, o nosso time vai estar ali no WhatsApp, inclusive, atendendo as pessoas diretamente em português. Todas as informações do plano também são em português, o que facilita muito, né? Porque, como você falou, muita gente está aqui há anos e ainda não sabe a língua. É óbvio que se você for no hospital, eles vão estar falando inglês, mas o nosso time vai estar fazendo todo esse atendimento, porque quando você está no nosso plano, até você fazer aquele valor da, vamos dizer, franquia, você vai ser o que chama cash pay patient. Então, você não vai precisar se preocupar do hospital ter as suas informações de migratória, porque você vai pagar cash até você pagar o valor da franquia. E depois o restante,
restante, a MPB Health que vai estar cuidando dessas contas. E se a pessoa quiser ainda por cima, né, numa eventual situação, quiser fazer uma cirurgia no Brasil, desde que seja pré-aprovado, o nosso plano também paga no Brasil. Isso daí é bem interessante, porque isso permite... Olha, eu já moro nos Estados Unidos há 22 anos, né? Eu sei que eu tenho essa carinha de 15 anos, mas eu já moro aqui há 22 anos. E eu ouço muitos dilemas entre a comunidade brasileira de que o médico americano não é bom, o médico é bom é o brasileiro. E eu, pessoalmente, tive excelentes experiências e péssimas experiências também com profissionais da área de saúde nos Estados Unidos e no Brasil. Mas eu acredito que para o brasileiro que está aqui, que tem essa possibilidade, né, de movimentação entre um país e outro e escolher ter o controle em cima da sua saúde, seja algo muito importante. E, Caterine, quando a gente fala de uma pessoa que está pensando em se tornar um assegurado, né, uma pessoa protegida pelo seu plano de saúde, quando eu me torno membro da Saúde Max, eu posso ir a qualquer médico? Como que funciona? Sim, você pode ir para qualquer médico, entendeu? Aí, desde que você tenha, vamos dizer que a pessoa começa a ter uma situação com o joelho. Aí ela vai no médico que ela escolher. A gente também pode dar referências de médicos que falam em português. E aí ela vai escolher o valor da, vamos dizer, franquia, né? Mais ou menos seguindo aquele exemplo do carro, seguro de carro. Ela escolhe o valor da franquia que ela quer, aí ela vai nesse médico, vai ver a situação do joelho, tem que fazer várias visitas. Ela chega no valor da franquia, vamos dizer, 1.500, e depois tudo vai ser coberto pelo plano de saúde. Qualquer valor acima disso. E não tem, por exemplo, limite. Ano que vem já passou e eu tenho que a franquia começar de novo. Não. Ele fica aberto àquela necessidade do joelho, vai fazer cirurgia, vai ter que fazer physical therapy. Tudo já está incluso e coberto pelo plano, os valores. Não importa se estiver aberto por 2 anos, 3 anos, 5 anos. É até o problema do joelho estiver resolvido mesmo. E essa liberdade também se estenderia a filhos? Então, se eu tenho filhos, eles também podem entrar no plano de saúde? Sim, a gente tem o plano de saúde para somente um membro, para membro mais esposo ou esposa, mais membro mais filho ou família, né? Também. O que você acha que é a primeira medida que um brasileiro que está chegando aqui nos Estados Unidos ou que já está aqui há muito tempo, o que é a primeira informação que ele precisaria ter para se tornar um assegurado na sua empresa e poder receber essa proteção de saúde que talvez ele está esperando há anos? Sim, então, em primeiro lugar, ele tem que fazer uma consulta com um dos nossos agentes, né, para a gente ver toda a situação dele médica, porque esse plano, ele é para pessoas que estão, entre aspas, saudáveis, mas que vêm ver uma eventual doença, que você quer proteger a sua família, vamos dizer, seu filho acaba caindo no parque, quebra o braço, você acabou de ser legalizado, você não quer que seu credit score seja também afetado. Esse é o tipo de plano, né, e óbvio, para quem não tem o Social Security, mas a primeira medida é falar com um dos nossos agentes para a gente rever a sua situação e ver, ok, esse plano é bom para você, então vamos seguir em frente, ele funciona assim e pronto. E aí começa. E qual é a documentação que uma pessoa precisa apresentar para começar essa análise, Caterine? Nenhuma, assim, ela não precisa apresentar Social Security, como a gente falou, só precisa ser residente nos Estados Unidos, né? Tem que ter a residência aqui, mas a gente não precisa de comprovante de residência. É simplesmente falar com o nosso agente, ter certeza que você fala do seu histórico médico, né? Com o nosso agente também, e é isso. Então é bem simples. Descomplicado. Isso, bem descomplicado. E esse atendimento pode ocorrer em português, mesmo virtualmente? Sim, é totalmente português. Que bacana. E você falou do elemento de telehealth, né? Isso. Que é a telemedicina. Eu sou grande fã da telemedicina, tá? Eu acho que é super conveniente, eu gosto de resolver as minhas situações. Tem gente que precisa de um toque um pouco mais direto, mas para mim o que eu posso resolver por telemedicina, eu sou grande aderente. Como que funciona o atendimento com telemedicina por meio, né, de vocês na MPB Health, na Saúde Max? Como funciona para quem é brasileiro, está assistindo a gente e quer fazer esse atendimento? Sim, assim que você, né, se tornar parte do nosso plano, aí a gente vai te dar o acesso à telemedicina. Você simplesmente vai fazer um appointment, né, que você marca o schedule, e aí durante aquele schedule você vai falar com um profissional de saúde, que vai ser ou um médico ou registered nurse, e eles vão ver o seu caso. Aí no caso, se precisar de prescrição de medicamentos, eles vão passar para você, você pode buscar na sua farmácia a sua escolha, e também descontos em exames médicos. A telemedicina ela é para questões, né, que obviamente são menores.
né? Não é uma questão de emergência. Se você tem uma emergência, você tem que ir lá no hospital, no emergency room. Mas, assim, novamente, como você vai fazer parte desse plano, quando tiver uma questão de emergência, você não precisa se preocupar com essa questão do social, de não estar legalizado, porque a gente não precisa, o nosso plano não é igual ao seguro de saúde normal, que é onde eles têm que... primeiramente, você tem que ter Social Security, né? E no nosso caso não precisa, então não tem a imigração envolvida nisso. Então, para eu entender, para quem está me assistindo entender, porque eu vou confessar a minha completa ignorância até a gente conversar, eu não sabia que existia uma diferença entre plano de saúde e seguro de saúde. O que é a diferença, Caterine, entre um plano de saúde e um seguro de saúde? Então, o seguro de saúde é aquelas empresas maiores, né, que vocês veem aí, que são as corporações, elas funcionam totalmente diferente. Eles têm o que chama de shareholders. Então, a empresa de seguro de saúde, ela sempre vai querer fazer lucro para os shareholders. No nosso caso é diferente, né? Como a gente estava conversando antes, é como se fosse uma cooperativa, entre aspas, né? Então, essa é a maior diferença. E o seguro de saúde, ele tem várias questões do governo e legislações que a gente não precisa ficar abaixo disso. Então, é por isso que nós podemos aceitar brasileiros sem o Social Security, que é uma total novidade. Sem sombra de dúvidas. É bem interessante essa questão de diferenças, né, no tratamento de saúde, porque uma coisa que é peculiar aqui nos Estados Unidos é que os sistemas de saúde têm diferenças em diferentes estados. Então, por exemplo, o acesso à saúde em Massachusetts vai ser muito diferente do acesso à saúde na Flórida, ou na Califórnia, ou no Tennessee, mesmo que você tenha documento, mesmo que você tenha um status válido. Agora, você comentou, Caterine, que a pessoa, para ter acesso à Saúde Max, ela precisa ser residente nos Estados Unidos. Isso. O que constitui uma residência para ter acesso a esse programa? Ela tem que residir aqui, não importa se... Não precisa estar no nome dela, casa... Tem um período de tempo? Não. Ela só tem um endereço, moro aqui um dia. Sim, ela já pode. E, inclusive, se ela viajar para fora do país, se tiver uma questão de emergência fora do país, também está coberto, tá? Olha que interessante. Você sabe que eu viajo muito e eu estava assistindo um programa, um programa de reality, ela passou mal, essa moça passou mal e teve que ir para uma emergência na Espanha. Só que a Espanha é país de primeiro mundo, mas aquela emergência estava, né, digamos assim, questionável. Eu me coloquei no lugar dela, eu falei, gente, o que eu faria se acontecesse alguma coisa comigo? Porque eu acho que quando a gente pensa em viagem, em férias, em sair dos Estados Unidos, em viajar para um outro país de primeiro mundo, a gente acha que a gente vai ter fácil acesso a um atendimento a baixo custo e nem sempre é assim, né? Então, nesse caso, o nosso plano também cobre isso. De novo, quando a pessoa, né, se falar, ok, eu quero virar membro, a gente vai dar todas as informações, porque são vários detalhes, para que eles entendam 100% e você vá com confiança, né, realmente. Mas, assim, é um plano que cobre, eu diria que cobre mais essa questão de hospitalização mesmo, sabe? Que é para proteção mesmo familiar. E para quem quiser encontrar mais informações a respeito do Saúde Max, do MPB Health, aonde que eles podem obter essas informações, Caterine? Vocês podem ir para o nosso site, que é br.mpb.health. Então, Caterine, foi incrível falar de saúde com você aqui. Obrigada. E para você que é imigrante, olha, uma coisa você vai precisar aqui nos Estados Unidos, vai ser de saúde para trabalhar e muito porque esse dólar é suado, mas sem sombra de dúvidas ele vale a pena. Morar nos Estados Unidos é um sonho, mas eu sou a primeira a dizer que esse sonho não vale a sua saúde. São vários os brasileiros que a gente encontra todos os dias que evitam o tratamento médico por falta de conhecimento ou por acreditar que não tem acesso, e daí aquele sonho americano acaba se tornando um pesadelo. E é por isso que aqui no Conexão Imigração USA a gente traz informação não só sobre imigração, mas informação que é de grande valia para realizar o seu sonho americano em toda a plenitude. Todo domingo você já sabe. Eu, Renata Castro, e você temos um encontro marcado aqui na Record Américas, no Conexão Imigração USA. E fica bem de saúde, porque domingo que vem tem mais.
2024 foi inesquecível, mas 2025 vai ser espetacular. Eu, Renata Castro, advogada de imigração, tenho um compromisso com você todo domingo aqui na Record Américas, no Conexão Imigração USA. A gente vai falar de imigração, entrevistar convidados e alimentar o seu sonho americano. Espero vocês todo domingo, antes do Domingo Espetacular.